Olá, bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui na primeira sexta-feira do ano para comentarmos, gravarmos um vídeo específico sobre livros, no que a gente chamou de Sextou com Livros. E desta feita eu vou falar sobre um livro chamado Marcuse em Quadrinhos. É um livro muito interessante, como o próprio nome indica. Vocês estão vendo que é uma biografia, de Herbert Marcuse e é em quadrinho, Desta feita esse livro não é colorido, Ele é um livro, o quadrinho dele, ele é preto, no branco, do papel. Então, eu vou mostrar duas páginazinhas iniciais dele aqui para vocês vejam como é interessante logo de início nesse vídeo, para você ver como é bacana, e bem feito, esse quadrinho, esse livro do autor chamado Nick Torkelson. Então eu estou colocando aqui para vocês, nesse início do vídeo, justamente as duas primeiras páginas, rapidinho, para que vocês tenham um conhecimento de como é o livro, vamos dizer assim, além da capa, obviamente. Então, começando pelo autor, que eu sempre faço isso, então eu vou dar uma pincelada rápida de quem é esse autor do livro chamado Nick Torkelson. Quem que é Nick Torkelson? Ele iniciou a carreira de cartunista nos anos 60 em publicações do movimento estudantil antirracista. Hoje ele mora em Boston e trabalha para o jornal The Boston Globe e continua a colaborar com movimentos sociais e a fazer livros de quadrinhos e não ficção. O Torkelson também é músico e compositor, autor, por exemplo, das músicas de adaptação de Tchaikovsky para a peça A Boa Pessoa de Saint-Ouen, de Bertolt Brecht. Participou ainda de diversos discos do seu irmão Peter Tork, da clássica banda The Monkees. Esse livro ele é prefaciado por nada mais nada menos do que a filósofa Angela Davis, Inclusive foi aluna e era também professora, do próprio Marcuse, e teve um relacionamento com ele, inclusive no livro ele coloca isso também, O livro ele foi publicado originalmente pela City Lights, a legendária editora que lançou o movimento beatnik dos anos 50 e que é uma das grandes referências da contracultura mundial. A edição foi feita por dois dos maiores especialistas da obra de Marcuse, o historiador Paul Burley e o professor Andrew Lamas, que faz inclusive um pós-fácil que eu vou citar duas frases dele aqui que eu achei muito bacana. Paul Burley é também um nome importantíssimo na história dos gibis e foi um dos primeiros editores dos quadrinhos underground. Bom, então, como eu disse, o prefácio foi feito pela Angela Davis, Só isso aí já vale um bocado, E quem foi Marcuse, gente? Quer dizer, quem é da minha geração um pouquinho anterior à minha, tinha como gurus, que eu vou colocar aqui um quadrinho que está na página 87 desse livro, para que vocês entendam logo de cara, quem não conhece, a amplitude de que foi Marcuse, Marcuse, como eu disse, para gerações minha e um pouquinho anterior minha, dos meus irmãos mais velhos, ele fazia parte, era um dos 3 gurus obrigatórios de você ler naquela década de 50, na década de 60 e na década de 70 do século passado. Quem eram esses 3 M's, gente? Era o famoso Mal, Marx e Marcuse. Ele está aí dessa figurinha que eu estou colocando aí para vocês, que diz assim, Ainda em 1967, Marcuse seria apresentado a uma multidão de adoradores em Berlim, pelo líder estudantil radical Rudi Dutschke. E aí tem a figurinha dos MMM, Mal, Marx e Marcuse. Então, é óbvio que eu não vou contar o livro aqui para não perder a graça, mas eu vou fazer duas citações que tem no pós-fácil que eu falei recentemente agora para vocês, do Andrew Lamas, Tem duas citações de Marcuse que eu acho que são bastante atuais. Olha só, a primeira diz assim, quando a verdade não pode ser realizada dentro da ordem social estabelecida, ela sempre aparece para esta última como mera utopia. Isso é a frase de Marcuse. E ainda nesse sentido, tem uma outra também que eu acho muito legal, que ele diz assim, se não houve luta, não haverá progresso. O poder não concede nada que não se exija dele. Nunca concedeu, nem nunca concederá. Quão atual é essa frase, quão atual na vida da gente é esse filósofo, professor chamado Marcuse. E aí dele, para vocês saberem quem é Marcuse, pelo menos ter uma noção, eu vou citar duas frases aqui, está bem no final do livro, que eu achei também muito bacana, que diz assim, Marcuse é o filósofo da utopia e da grande recusa,
que sonhou com as revoluções vietnamita e do terceiro mundo. A longa marcha por dentro das instituições, 1968, liberação das mulheres, liberação sexual, Praça Tahrir, Occupy, Black Lives Matter, campanha de Bernie Sanders e resistência a Trump. Viva Marcuse! Uma outra para finalizar este vídeo, né? E convidá-los a ler esse livro que é realmente muito bacana. Diz assim, ó: Marcuse é o filósofo que nos lembrou que a utopia é apenas o que ainda não existe e não o que não pode existir nunca. São coisas assim fundamentais num ano como esse que começa para nós brasileiros, que temos que nos alimentar de utopia, das utopias desses grandes mestres, desses grandes filósofos, como Herbert Marcuse. Fiquem em paz, por favor, comente o que desejar, curta o vídeo, coloque o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal se não tiver inscrito ainda. E vamos em frente. Bom 2022 para todo mundo.